centro-oeste do Brasil é um dos principais destinos para o turismo de diversão, natureza e fé. De 9 a 12 de novembro de 2016, Caldas Novas, a maior estância hidrotermal do mundo, localizada no centro-sul do estado de Goiás, sediou o terceiro Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, que visa evangelizar, anunciando a boa nova de Jesus Cristo através do cuidado com as pessoas envolvidas no turismo. A Pastoral do Turismo é uma ação de evangelização da igreja, mas evangelizar o turismo, o turista, sim, tudo que diz respeito ao homem diz respeito à igreja. O que não é assumido não é redimido, já nos lembram os padres da igreja. A igreja assume tudo, assume todas as realidades, as mais variadas realidades, para quê? Para levar uma mensagem, mais do que uma mensagem, para levar uma pessoa. A pessoa é Jesus Cristo. A Pastoral do Turismo é uma ação de evangelização para levar Jesus Cristo ao mundo do turismo, a todas as realidades que dizem respeito ao turismo. Seja o turismo, seja o turista, o próprio turista, a pessoa que viaja, que é acolhido nas comunidades, que recebe uma Eucaristia no hotel onde está hospedado, que tem acesso à vida comunitária, que tem acesso à cultura e às pessoas. Evangelizar o turista, mas também evangelizar as comunidades, tanto aqueles que recebem nas grandes estruturas, como nas pequenas comunidades tradicionais, que muitas vezes nem sabem que tem uma potência tão grande para atrair o turista e encontrar caminhos de sobrevivência e dignidade humana a partir da atividade turística. A Pastoral do Turismo, ela também está atenta e evangeliza com essa atenção e este cuidado as realidades mais degradadas da vida, da atividade turística. É aquela atenção profética, enquanto pastoral social, por exemplo, a questões como o tráfico humano, como a prostituição e o turismo sexual, como a prostituição infantil, como o uso de drogas, como a degradação ambiental e cultural, quanto diz respeito às mais variadas culturas, contra toda forma de discriminação. A Pastoral do Turismo tem esse olhar atento. Atento também àqueles que não são vistos. Por exemplo, o turista vem de ônibus, quem dirige o ônibus? O turista come uma comida gostosa, quem faz a comida? O turista anda por ruas limpas e bem cuidadas, quem varre a rua? Quem dirige o ônibus, quem faz a comida, quem varre a rua é objeto de ação da Pastoral do Turismo, porque são os prediletos de Jesus Cristo. Então, quer dizer, a Pastoral do Turismo é uma ação de evangelização da igreja que também propõe, ela também é propositiva. O Evangelho é propositivo, um jeito novo de encontro. A Pastoral do Turismo está muito de acordo com aquela proposta do Papa Francisco de desenvolver a cultura do encontro. Encontro de quem chega com quem está, encontro de quem sai e de quem fica, as mais variadas possibilidades de encontro, de coração para coração, de cultura para cultura. Esta é a atividade da Pastoral do Turismo, é para isso que ela serve, é evangelizar o mundo do turismo, levando uma boa notícia. É possível estabelecer canais de encontro, amando e respeitando cada cultura e cada pessoa. Realizar esse terceiro encontro, e especialmente aqui na nossa diocese, que dispõe de 3 ou 4 pontos turísticos muito fortes, dos quais Caldas Novas e Rio Quente é o maior polo, onde passa mais de 4 milhões de turistas ano. Para nós é com certeza algo extremamente importante, tanto para a nossa diocese quanto para a nossa comissão, que no momento eu presido. Nós queremos ser verdadeiramente evangelizadores, sermos aquilo que o Papa Francisco faz e diz, uma igreja em saída. Não podemos ficar sentados esperando, temos que aproveitar todas as ocasiões para levar o Evangelho a todas as pessoas.
Como você viu, este foi o nosso encontro, um momento rico de aprofundamento da visão da Pastoral do Turismo, mas também abrindo os horizontes, abrindo bastante as possibilidades para a nossa ação. A linha condutora do encontro, a transversalidade veio a partir da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. O Papa nos fala, e nós ouvimos Dênia apresentar de uma forma tão bonita, sobre este cuidado com a casa comum. Tudo que diz respeito à casa comum, tudo que diz respeito à existência humana, diz respeito a nós e nós devemos cuidar, buscando de fato fazer do turismo um grande momento de contemplação, de cuidado, de atenção para com a casa humana. Parte de la ecología integral es el dialogar, el comunicarnos, el saber qué es lo que sienten mis hermanos con mi presencia y qué siento yo al compartir con ustedes. Y era algo emocionante. Cuando hablamos el mismo lenguaje, ese lenguaje que nos une, ese lenguaje universal de iglesia, nos sentimos felices. Compartir el trabajo con los misioneros, con los agentes pastorales, con las universidades, con los obispos, los sacerdotes, es una experiencia emocionante. Y yo decía, esto es pastoral de turismo integral. Estamos haciendo una pastoral integral. Durante nuestra conferencia estuvimos hablando del punto número 4, que es ecología integral a la luz de Laudato Si. Un poco las experiencias, la relación del trabajo de la pastoral de turismo a la luz del magisterio de nuestra iglesia. Estuvimos hablando de ecología integral, de la conversión ecológica, el cuidado de la casa común, todas estas ecología ambiental, todas estas experiencias que se basan en el cuidado de la naturaleza. Como pastoral de turismo somos una pastoral integral que trabaja con todas las áreas pastorales dentro de la iglesia, pero también con el cuidado de la creación. En el aspecto de turismo queremos motivar al turista no solo que sea un visitante, un espectador, sino que se integre con la comunidad, con el país, con la cultura, con la gente, pero respetando la dignidad de la persona, que es lo más importante, la centralidad de la persona. La pastoral de turismo en América Latina y el Caribe va dando sus pasos. Es un proceso hermoso, va creciendo con líneas bien específicas. Todos vamos caminando en un mismo ritmo. Y hoy en día, desde el 2009 al 2016, podemos decir que la pastoral de turismo está creciendo como un gran desafío. El turismo crece en América Latina, en el Caribe, y así está creciendo la iglesia, creciendo la pastoral de turismo para atender las necesidades del visitante, de la comunidad, de todos los actores que trabajan en el turismo, las universidades, el gobierno, la iglesia. Es un trabajo en red hermosísimo, pero pensando siempre en la persona. Es lo importante, así que los agentes de pastoral sigamos movidos por el amor de Dios con el trabajo de la pastoral de turismo. Na sequência do encontro, nós vimos 4 palestras. As 4 palestras são justamente as linhas de ação prioritárias para a pastoral do turismo. Tudo isso segundo a definição da Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. O CELAM apresenta essas 4 linhas de ação para a pastoral do turismo: o turismo de base comunitária, o turismo religioso e cultural, o turismo enquanto pastoral social e sua dimensão profética na interligação com as outras pastorais sociais e o turismo enquanto formação de agentes, enquanto necessidade de formação de agentes. A primeira palestra foi oferecida a nós por nossa irmã Sabrina. Sabrina coordena toda a ação de turismo de base comunitária lá na Bahia.
e ela nos ofereceu uma experiência bonita do que é possível falar e fazer a partir do turismo de base comunitária, no resgate das comunidades originais e tradicionais, na potencialização da dignidade das pessoas, na geração de emprego e renda com possibilidades de desenvolvimento. O turismo de base comunitária, de fato, é uma proposta que a Pastoral do Turismo faz para um novo modelo de fazer turismo, um novo modelo de geração de possibilidades para o turismo. Por isso que ela está tão de acordo com o horizonte proposto pela Pastoral do Turismo. As pessoas, na sua realidade, podem, se articulando, crescendo, desenvolvendo, favorecer o seu desenvolvimento humano e econômico. Esse é o principal elo do turismo comunitário. É transformar a comunidade em uma comunidade orgânica, que ela consiga se organizar para fazer a autogestão. O associativismo e o cooperativismo, de forma individual dos empresários, não tem como. Se a senhora que faz o mingau não for parceira de outra que faz contação de histórias, da outra que produz artesanato, da outra que trabalha na horta comunitária. Então, ela tem essa característica de autogestão e do cooperativismo. Valorização cultural, de dentro para fora, da própria comunidade resgatando a sua cultura e se reconhecendo como um produto turístico de interesse e de valor, e de fora para dentro, do turista reconhecendo essa comunidade como um interesse em consumo de cultura, como um ponto de cultura, como de intercâmbio e de lazer. Democratização das oportunidades e dos benefícios. Já falamos aqui também que muitas vezes quando o turismo vem, a implantação do turismo ou do projeto turístico, ele vem com esse dizer, estamos trazendo o desenvolvimento econômico, e que muitas vezes não é verdade, ou é um desenvolvimento que tem um custo social muito alto, e o custo ambiental, e que não é percebido pelos poderes públicos nessa implantação do turismo. E o turismo de base comunitária, ele tem essa preocupação, democratização de oportunidades e o benefício. E o protagonismo das comunidades, esse é o alicerce, é a partir da comunidade, não é a prefeitura ou o Estado falando, olha, vocês vão realizar atividade turística, é a comunidade, através da sua própria organização, sendo protagonista desse momento de turismo. E isso traz um empoderamento muito grande, principalmente para as mulheres e jovens que são excluídas dos processos. Eu sou turismóloga, trabalho com turismo há 10 anos e o que mais me encanta dentro do turismo é o turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária, ele tem vários nomes: turismo social, turismo responsável, turismo sustentável. E o turismo comunitário em si, não só de base comunitária, mas o pilar dele é o mesmo, é o foco no modo de vida da sociedade, como que aquela comunidade vive, quais são os saberes, os sabores, a memória social, qual é a memória cultural daquela comunidade, daquele bairro, como eles vivem, como eles trabalham, as questões financeiras, como é essa gestão da comunidade. E o interesse do turista é vivenciar isso, mas vivenciar isso de uma forma assim, muito profunda. Ele fica na comunidade, ele dorme na comunidade através da hospedagem domiciliar, ele participa das atividades do bairro, com atividades de voluntariados, muitas vezes, pintando uma escola, reformando uma casa. E isso tem muito valor para ele, que ele fala assim, eu aprendi com aquela comunidade e eu pude contribuir com aquela comunidade de alguma forma. E o que a comunidade recebe enquanto o turismo não é só os benefícios econômicos, financeiros, mas também o de valorização e empoderamento.
quando ela fala assim, poxa, que legal que esse turista se interessou pelo meu modo de vida, que ele quer saber a minha história, que ele quer saber a minha origem, e ele visita os pontos de patrimônio que aquela comunidade elege, que é a casa do primeiro morador do bairro, que é os pontos de lazer, que eles participam de jogos de futebol e tal, e os sabores do bairro, né? A culinária típica, quem é que cozinha aquele prato, aquela feijoada ou aquele mingau que é tão histórico e que tem tanto valor. E ele também deixa o empoderamento e a valorização cultural, que a sociedade, a comunidade, ela pensa que eu fui valorizada e ela aprende a se valorizar. E isso favorece o resgate da dignidade. Ela mesma, né, as comunidades são tão alijadas do processo de criminalização, elas se sentem incluídas na cadeia do turismo. E o consumo dos produtos de artesanato, que é muito autêntico do bairro, as manifestações culturais também, que são feitas para os turistas, isso tem muito valor. E esse é o pilar do turismo de base comunitária, o empoderamento e a valorização dessas comunidades. O segundo momento destas 4 palestras que falam das linhas prioritárias para a ação da Pastoral do Turismo foi bem encarnada na realidade do nosso povo. E assim nós vimos que é possível vincular a ação da Pastoral do Turismo com todas as outras pastorais sociais. E quem nos ajudou foi o Frei Dotto. O Frei Dotto veio de Brasília e é o assessor da Comissão Episcopal para a Caridade, Justiça e Paz, justamente uma comissão que engloba mais de 20 pastorais sociais. E ele nos mostrou que é possível articular, sob várias formas, a ação da Pastoral do Turismo, por exemplo, com a Pastoral do Menor, a partir das crianças que estão nas ruas, ou com a Pastoral da Mulher Marginalizada, denunciando a prática terrível do turismo sexual, ou com a Pastoral da Criança e da Família, enfim, as outras pastorais sociais possíveis para uma ação articulada com a Pastoral do Turismo. Tudo está muito ligado, nós não vivemos numa caixinha, não, estamos em rede. Existe uma grande possibilidade dessa rede de construir vínculos com as outras pastorais sociais. Se por um lado nós temos essa grande vitalidade, a gente faz bastante coisas, a gente atinge milhões e milhões de pessoas, por outro lado a gente também sente assim que nós estamos de certa maneira um tanto fragilizados, nós temos uma certa dificuldade de termos e pensarmos uma ação de conjunto. E é por isso que nos fragiliza bastante. E de modo especial pensando assim, o momento histórico que nós vivemos. Quer dizer que se nós não somarmos forças, a gente pode, vamos assim, se fragilizar bastante. Quando a gente fala isso, de estar fragilizado, ações bastante fragmentadas, é importante dizer assim, que às vezes, na diocese, às vezes num regional da CNBB, não se conversa, não se partilha muito o que uma pastoral faz, o que está fazendo, de modos que uma pastoral poderia ajudar a outra, estar presente, quer dizer, de nós nos fortalecermos conjuntamente. Alguns regionais não costumam fazer aquelas reuniões de articulação, aquilo que a gente chama do fórum, para sentar juntos, para discutir, para planejar, para pensar, para se fortalecer. Então isso acaba fragilizando bastante. Então o desafio nosso é exatamente isso. Quer dizer, onde que nós estamos? Em cada diocese, cada regional que nós estamos, quer dizer, como que eu posso ser, um agente, um instrumento, que ajude a fortalecer a nossa ação social. De eu não pensar somente a partir da minha pastoral. Eu sou da Pastoral do Turismo, eu sou da Pastoral da Criança, eu sou da Pastoral do Menor. Sim, é importante a gente ter essa identidade, se identificar do que a gente faz.
mas e como que a gente, a partir da identidade que nós temos, da pastoral que eu estou, como é que a gente pensa também de nos entreajudarmos enquanto pastorais? O primeiro ponto que a gente trabalhou foi exatamente de mostrar aonde que a pastoral do turismo ela está inserida dentro do conjunto das pastorais sociais que na CNBB forma a chamada Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz. A pastoral do turismo é uma das pastorais, né, dentro do setor da mobilidade humana que está dentro da comissão. Né. Então, para mostrar exatamente assim que a caminhada da igreja ela não se dá assim de uma forma isolada, as pastorais não estão caminhando de forma isolada, que faz parte de um conjunto de pastorais sociais e o desafio nosso, vamos dizer assim, é como que a gente integra esse conjunto de pastorais sociais numa caminhada de conjunto, aquilo que a igreja costuma chamar assim, de pastoral de conjunto. E isso, obviamente, passa, no caso específico da pastoral do turismo, por se tratar também de uma pastoral muito jovem ainda dentro da igreja, quer dizer, como que nós podemos ajudar a torná-la conhecida, para que ela também seja, assim, assumida no conjunto das dioceses, no conjunto das paróquias, né? Então, o primeiro ponto é isso, quer dizer, essa pastoral de conjunto, nós nos conhecermos, conhecer o que cada pastoral faz, a missão, como que a gente pode se entreajudar, somar forças, né? Quer dizer, no contexto da evangelização hoje, o desafio é exatamente isso, a gente superar as fragmentações que há e a gente pensar exatamente um trabalho mais de unidade, de conjunto. A segunda possibilidade de ação muito bonita e que talvez a gente vincule mais imediatamente à ação da pastoral do turismo é o turismo religioso e cultural. E o nosso amigo Eduardo Taborda, lá do Rio Grande do Sul, estudioso da área, nos apresentou uma ideia muito bonita do turismo religioso e cultural, não apenas com a ida aos santuários, embora isso também faça parte, mas acima de tudo com a capacidade de contemplar a ação de Deus, as coisas de Deus, a beleza de Deus, em tudo que o turismo nos oferece, na obra da criação, na beleza da arte, na grandeza da invenção humana. Em todas as possibilidades, também no descanso, na convivência fraterna, é possível fazer turismo religioso, porque é possível rezar, é possível contemplar a grandeza de Deus. Não existe só uma forma. Enquanto eu sou turista religioso, eu posso ser cultural, mas eu estou aprendendo. Então, as pessoas acabam migrando e tem lá na UX a gente tem um debate também que a minha linha e mais de alguns colegas que não existe, que o turismo religioso, o religioso não seria mais o segmento do turismo, porque enquanto nós entendemos a religião como uma crença e o turismo religioso a religião como uma crença, o religare, e o turismo religioso como uma motivação que nos leva a isso, em qualquer deslocamento que nós fazemos, nós temos o turismo religioso, porque nós não deixamos de ser religioso. Então, isso enquanto turista, mas agora enquanto profissionais do turismo, de que forma nós podemos permitir que as pessoas tenham uma experiência de turismo religioso? Quando um grupo se propõe a debater o turismo religioso, é importante que não se esqueça que a essência do turismo religioso é a religião. Existem muitos autores, existem muitos posicionamentos que defendem que se deva afastar a religiosidade do turismo religioso, como se isso fossem coisas separadas. Eu entendo que não. Eu entendo que a gente só consegue oferecer um verdadeiro turismo religioso tendo um bom entendimento de turismo e tendo um bom entendimento de religião. Porque não é por acaso que uma pessoa, que um turista ou que um peregrino vai a um local de culto católico. E quando ele se desloca para esse local de culto, tanto o santuário ele precisa estar preparado para oferecer aqueles momentos de espiritualidade e aqueles momentos que a instituição religiosa prepara, que foi o motivo que fez o turista ir até lá. Um dos desafios do profissional do turismo, quando trabalha com turismo religioso, é ter uma espécie de honestidade intelectual. Ela precisa, não é que ela vai vender a religião, mas ela precisa saber o que ela está oferecendo. Quando uma agência ela oferece um pacote de turismo religioso,
ela vende o turismo religioso, então ela também tem que entregar o turismo religioso. E ela não pode se esquecer que atrás disso tem uma instituição religiosa. A pessoa ela é livre para escolher no templo budista, como tem em Três Coroas lá no Rio Grande do Sul, ou na Canção Nova. Só que se ela faz essa escolha, ela não faz uma escolha só de deslocamento, ela faz uma escolha religiosa. Então o desafio dos profissionais do turismo é entender essa busca da pessoa, essa busca do turista e propiciar momentos para que ele possa realmente receber aquilo que ele foi buscar. Se uma pessoa ela procura um deslocamento de turismo religioso, a gente não vai oferecer, por exemplo, uma saída numa praia isolada, porque não foi aquilo que ela foi buscar. Se ela está indo para um local de culto, quem recebe naquele local de culto, ela tem que entender que ela foi buscar a religiosidade. E aí entra os preceitos da religião. Ela recebe oportunidades de se confessar? Ela recebe uma oportunidade de uma missa que seja adequada ao horário do grupo? Ela, individualmente, ela reza pelo Papa para poder se concretizar a peregrinação? Então são respostas individuais que o turista vai ter. Só que os profissionais do turismo, eles precisam oferecer possibilidades para que o turista encontre essa busca. E por fim o nosso amigo André, que veio lá do Pará e é coordenador nacional da Pastoral do Menor, nos apresentou o perfil de um agente da Pastoral do Turismo. E um agente da Pastoral do Turismo enquanto pastoral social. Portanto, é a perspectiva da misericórdia. O agente de pastoral de turismo, ele tem que ter o olhar da misericórdia, que enxerga o outro, que enxerga a situação concreta e que não apenas enxerga e percebe, mas a partir daí se decide a fazer um contato, a ter uma experiência, se envolver com o outro para transformar a vida do outro, ajudar o outro a essa transformação e depois celebrar a graça de Deus agindo na vida da gente. A palestra do André esteve muito de acordo com aquelas palavras fundamentais que o Papa Francisco nos oferece na encíclica Evangelii Gaudium, quando ele fala de primeirar, de envolver-se, de transformar, de celebrar. A missão de qualquer ação da igreja, não só das pastorais sociais, ela deveria se basear em quê? Na compaixão. Quer dizer, nesse processo contra quem é insensível. Quando a gente vê as estatísticas, bandido bom é bandido morto. Quando a gente vê pessoa que vai para o Sírio e que quando matam alguém da comunidade, diz, graças a Deus que o cara aprontava muito. É pesado isso, né? É pesado quando a gente ouve de policial dizer que é feliz que matou mais um, mas é muito pesado quando a gente pega alguém da comunidade, inclusive da nossa igreja, e que diz graças a Deus que ele estava aprontando tanto que a comunidade ficou aliviada porque ele foi morto. Isso é um processo profundo de desumanização. Então, quem fala assim, no fundo, não ama o próximo. Ou então, faz o próximo a sua imagem e semelhança, e necessidade pastoral. Então, talvez precisemos falar de um itinerário, de um caminho, né? De um caminho, de um caminho de trabalho interno de nós agentes. A compaixão do agente é a partir de uma situação de sofrimento. Aí a periferia do Papa, né? O Frei já falou. Então nós estamos aqui porque alguém está numa situação de sofrimento. Tem outros que também não sofrem. Sim, tem outros. Jesus veio para todos, né? Mas a nossa visão, o nosso olhar, aquilo que eu chamo de palpabilidade pastoral, quer dizer, é aquilo que de fato nos mexe, que mexe com o nosso porquê fazemos, vem de perceber que alguém vive numa situação de sofrimento e que Jesus não quer sofrimento para ninguém. Quando você fala em pastoral social, o pessoal diz, não, isso não é evangelização, isso é atividade, é um trabalho assim de ajuda às pessoas, assistencial, não é igreja, não é pastoral, isso
Sabe, existe essa mentalidade que nós precisamos quebrar, precisamos mudar, porque as pessoas não entendem, não têm compreensão. A Pastoral do Turismo é uma das pastorais que compõem o setor da mobilidade humana da CNBB. E as pastorais do setor da mobilidade, ela tem um foco no mundo em movimento. Então, esse momento de encontro foi um encontro muito significativo. E por que ele foi significativo? Porque a grande preocupação nossa não é só com o peregrino, com o turista, mas é também com aquele invisível, com o trabalhador do turismo e com a comunidade que acolhe os turistas. Tudo de bom, tudo, tem muitas novidades, coisas que a gente não sabia, a gente aprende, né? Com 69 anos de idade, eu estou aprendendo. A experiência é muito enriquecedora. Nós participamos do primeiro em Brasília, o segundo em Aparecida e esse terceiro aqui em Caldas Novas. E a gente percebe o amadurecimento e o crescimento da identidade da Pastor, né? Nós, na verdade, estamos formando essa identidade e cada encontro que a gente participa, você ganha um aprendizado muito maior daquilo que é a verdadeira missão da Pastoral do Turismo no Brasil, né? Essa é a primeira vez e eu estou dando início, né, a um trabalho lá no Santuário do Senhor do Bonfim. Eu fui convidada pela equipe também que faz um pouco da pastoral social. Fui convidada pelo reitor para fazer parte desta equipe, Acolhida e Pastoral do Turismo. E essa é a primeira vez, né, que eu estou aqui. Vim assim adquirir experiência, né, dos demais e para mim está sendo assim uma instrução maravilhosa. Então, uma experiência única de receber todos os irmãos e irmãs da Pastoral do Turismo do Brasil inteiro. E é uma experiência de partilhar, né, todas essas experiências que acontecem aí por esse Brasil afora, né, cada realidade, cada contexto, a gente saber, né, e vivenciar tudo isso. Então foi gratificante participar deste grande encontro aqui em Caldas Novas. Olha, para mim foi uma experiência muito gratificante, o conteúdo do encontro foi muito bom, refletir o turismo a partir do que a Laudato Si nos traz como provocação para o cuidado da casa comum, com o meio ambiente e principalmente porque o turismo está intimamente ligado com essa experiência da natureza, o encontro com as pessoas, com as culturas. Eu fiquei muito feliz de vir e aproveitar tudo que foi passado. Às vezes as pessoas misturam, né, o turismo religioso com, né, a pastoral do turismo. A pastoral do turismo realmente é muito abrangente, né? Ela está... Nós temos muitos problemas sociais e a pastoral do turismo tem um trabalho muito amplo a ser feito, né? Este do Laudato Si, ele vem levantando questões que muitas vezes a gente já está numa rotina de pastoral que a gente não fica atento. Então, principalmente a questão da dignidade humana, a pastoral do turismo como pastoral social. Então, são questões que o Encontro Nacional resgata para nós participantes e que nós devemos incluir em nossas realidades. A pastoral do turismo, enfim, ela não é só para questões, né, de viagens, como muitos pensam, ela não é isso. Ela é muito mais do que isso, né? Ela é fazer com que o povo conheça, né, a sua realidade, que dê valor àquilo que se tem no seu local e faça com que os outros cheguem também, sintam essa mesma graça, esse mesmo valor, né? Dê esse mesmo valor, tanto espiritual como também patrimonial, enfim. É isso, essa é uma das minhas experiências com esse encontro, né, e com a Pastoral do Turismo. Isso foi uma beleza que nós vivemos nestes 4 dias, porque no final, a partir destas 5 colocações, os agentes presentes em reuniões de grupo puderam traçar metas. O último momento, a última tarde do nosso encontro, não por acaso foi chamada de tarde do compromisso, porque a gente assumiu compromissos bem concretos de, a partir daqui, fazer esse novo acontecer, fazendo com que a Pastoral do Turismo, de fato, faça o que ela é, porque muitas vezes a gente pode correr o risco de ter essa crise de identidade entre o ser e o fazer. Então, a Pastoral do Turismo fazer, agir segundo a sua identidade, uma pastoral social.
e também um compromisso de fazer vínculos, analogias entre a Pastoral do Turismo e a Laudato Si. O que é que, enquanto Pastoral do Turismo, nós vamos fazer para construir e cuidar da casa comum? E posso garantir a vocês, os resultados foram muito bons. A Pastoral do Turismo, ela se desenvolve conforme o local de uma maneira. Aqui em Caldas Novas, nós temos uma experiência própria através do tipo de turismo que nós temos na nossa cidade, que é um turismo de lazer. Dentro dos nossos lugares de atuação da Pastoral do Turismo, nós temos a Capela do Jardim de Roma, que é um lugar onde prioritariamente vão turistas. Temos também a capela de um outro resort aqui na nossa cidade. Temos a capela do Sesc e temos a capela que se encontra no resort na cidade do Rio Quente, aqui ao lado de Caldas Novas. E o grande catalisador de encontro dos turistas para vivenciarem a Pastoral do Turismo, uma experiência de evangelização e de encontro com Deus, é o Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Salete, que nasceu aqui em Caldas Novas como uma proposta para atender também o turismo, não só religioso, mas os turistas que vêm fazer o seu lazer e querem aproveitar a oportunidade para, através da sua fé, vivenciar um momento também de encontro com Deus durante o tempo que estiver fazendo o seu turismo. Prioritariamente é esse o trabalho que a Pastoral do Turismo desenvolve, esse corpo a corpo com os turistas, incentivando-os a vivenciar a sua fé na cidade turística, no caso Caldas Novas, a maior estância hidrotermal do mundo. Em novembro de 2017, a gente se encontra em Castelo, no Espírito Santo, para o 4º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo. Até lá, que bom, a gente vai se encontrar com certeza. Fica com Deus, Ele mesmo te abençoe.